A paz do Senhor, meu amado irmão, meu amigo, professor de escola bíblica dominical. Chegamos na lição de número 10. Olha que bênção, que vitória! E o tema dessa lição é a mordomia das finanças. 8 de setembro de 2019. Nosso texto áureo está em Timóteo, capítulo 6, versículo 10, 1 Timóteo, que diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Olha, o próprio texto áureo da lição 10 é autoexplicativo, né? É uma expressão exortativa assim muito forte, aqui na primeira carta do apóstolo Paulo ao seu jovem obreiro Timóteo. Nossa verdade prática: o cristão deve ser grato a Deus por suas finanças, por tudo que ele tem, e lidar com o dinheiro com sabedoria, com prudência, comedimento e amor. Em outras palavras, você não pode ser escravo do dinheiro. Você tem que ser senhor das suas finanças. Vamos pensar um pouquinho sobre 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que é sobre essa expressão exortativa bastante forte. A expressão amor ao dinheiro vem da palavrinha grega filagoria, que é literalmente simpatia, inclinação pela prata, porque a prata era então a medida, a base das moedas antigas, na antiguidade. Então seria sinônimo de dinheiro. Então a prata aqui está como se fosse dinheiro. Raiz de todos os males. Olha, a raiz. Então, se você identificar o problema e cortar a raiz, você destrói, então, esse sentimento que algumas pessoas têm e se apegam a isso e são destruídas. Entram num processo de derrocada, de destruição, de loucura, que é, então, a raiz de todos os males, o amor, a simpatia, a inclinação pela prata, pelo dinheiro. A raiz de todas as espécies de males. Já pensou? Todos os males, toda a espécie dos males, então, brota ali, nesse interesse demasiado em relação a posses, a recursos. Naturalmente se expressa uma verdade, mas essa declaração é mais enfática ainda do que a gente imagina. Ela diz que todo desejo ruim, todo sentimento pervertido tem a ver nessa origem aí. Essa é a raiz de tudo. É o início de tudo, ou seja, a estrutura que alimenta uma série de ações pecaminosas. É o amor ao dinheiro. Também é verdade que não existe mal a que não possamos ser conduzidos pelo dinheiro. Uma série de coisas perversas têm ocorrido, inclusive no Brasil, por causa do dinheiro. Ligado ao tráfico, ligado à prostituição, ligado à pedofilia, ligado a sequestro, ligado à violência, tudo devido ao amor ao dinheiro. A falsidade, a falsificação de objetos. Então, coisas terríveis, inclusive no mundo religioso também, né? Que o apóstolo Paulo advertia que certos ministros fariam comércio do povo de Deus. Olha que coisa triste. Então, o amor ao dinheiro é a raiz, a origem de todos os tipos de males. Porque essa cobiça, ela, infelizmente, desrespeita a simplicidade, desrespeita as virtudes que o ser humano deve ter. Então é uma
fonte ruim, de águas amargosas. É interessante que essa ideia de que o dinheiro é a raiz de todos os males, ou a raiz de todos os males, é interessante que existia um provérbio grego que dizia: o amor ao dinheiro é a cidade-mãe de todos os males. Então havia um pensamento na antiguidade greco-romana ou helênica associando a prata, o dinheiro, à raiz ou à origem dos males. Nesse caso, o provérbio grego diz: o amor ao dinheiro é a cidade-mãe, ou seja, a origem de todos os males. Bom, a palavra raiz da língua grega, risa, é uma palavra metafórica, obviamente, né? A ideia então de raiz tem a ver com origem, ponto inicial, motivação, ato que se origina. Então, raiz ali é uma palavra metafórica para essas possibilidades. E cobiça, do grego orego, significa aspirar, aspirar, estender, esforçar-se por. Aqueles que vivem se esforçando atrás das riquezas, exercitando-se cobiçosamente através delas, vão cair em uma armadilha sem dúvida alguma. E aí ele diz: se desviaram da fé, porque não dá para uma pessoa viver a fé pura, genuína, com o coração escravo do dinheiro. A fé aqui é muito importante. Essas pessoas desviam da fé, ou abandonam a fé. Mas o final disso é o tormento. Se atormentaram. Olha que interessante. Se transpassaram por muitas tribulações. Quer dizer, é o que o próprio Jesus disse para aquele homem que disse: ó minha alma, já juntei todo o alimento no celeiro, agora vou fartar e descansar. Aí o Senhor Jesus dá a sentença: louco, hoje pedirão a tua alma. E o que você tem para apresentar ao Senhor, senão apenas coisas materiais, não é? Então se atormentam com muitas dores. Aqui do grego é odune, dor aqui é ais, dores, lamentos, ruína, a destruição de alma que sofrem. Ficam psicopatas, né, basicamente, porque acham que porque tem dinheiro pode comprar tudo, pode mandar em tudo, vive uma vida completamente fora das virtudes que faz do ser humano uma pessoa sensata, feliz e que expressa a sua humanidade. Então vive uma vida patética, acha que pode comprar tudo, acha que tem domínio de tudo, até que acaba a vida, tudo que tinha fica por aí e ainda perde a salvação. Então que Deus tenha misericórdia de todos nós. Pode ter dinheiro, pode trabalhar, ter os seus investimentos, mas faça tudo com honestidade nas finanças, para que você tenha paz, alegria e o mais importante, a bênção do Senhor sobre a sua vida. A leitura bíblica em classe está em Eclesiastes capítulo 5, versículos 10 a 11 e 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 a 10, onde está o nosso texto áudio. Objetivos específicos. Primeiro, mostrar que tudo que temos vem de Deus. Segundo, expor como o cristão deve ganhar o dinheiro. E terceiro, explicar como o cristão deve utilizar o dinheiro. Há uma interação com o professor que vai chamar a gente para a responsabilidade no campo financeiro, especialmente porque quando as finanças não vão bem, pode surgir rupturas, ruínas, problemas, rachaduras na estrutura familiar. Muito importante você saber disso. Problema nas finanças podem gerar rupturas familiares. Por isso é preciso ter uma referência de boa administração financeira. Tanto o marido como a mulher como os filhos precisam ter consciência
da responsabilidade nas finanças. É preciso ter disciplina, porque nós vivemos em um mundo capitalista onde se cria necessidades que às vezes você não tem. Há muitas necessidades que o mundo capitalista propõe através da mídia, através de propagandas bonitas. Não há menor necessidade, não vai fazer falta para você, mas o mundo de ilusões do capitalismo cria necessidades. Aí aquela criancinha acha que tem que ter aquele tipo de lápis, aquele adolescente acha que tem aquele tipo de marca, o jovem acha que precisa ter aquele tipo de objeto, e assim vai sucessivamente. Uma sociedade consumista e de aparência. Não, meu irmão, você tem que ter uma postura. Não é pecado você ter nada de marca, não vamos confundir as coisas. Mas é importante que você tenha domínio, tá? Que você não seja uma pessoa desorganizada, indisciplinada, mas que você tenha sabedoria, equilíbrio e adquira aquilo que você acha que você vai usar, que vai ser importante. E não simplesmente porque é uma marca, ou porque é uma moda, ou porque os outros têm e você acha que tem que ter também. Se liberte disso. Ponto central. Tenhamos gratidão a Deus pelas finanças. E lidemos com elas com prudência. Olha só, prudência. Então, a introdução. Os cristãos devem ser referência na administração das finanças que Deus bondosamente lhes entregou para administrar. Então precisa ter discernimento. Então essa aula, ela fomenta esse tema e permite que a gente faça uma reflexão sobre a administração dos nossos bens ou das nossas finanças. Primeiro, tudo que temos vem de Deus. É importante que nós tenhamos esse conceito, porque aí você já sabe que tudo é de Deus. Você apenas administra os bens. Então Deus é dono de tudo. Tudo que há no planeta, no universo, tudo pertence a Deus. É de Deus. Salmo 24:1. Minha é a terra e tudo o que nela há. Então, tudo pertence a Deus. Agora, se nós somos filhos de Deus, por adoção, através do Senhor Jesus, então, graças a Deus, nós recebemos a permissão, a dádiva de sermos administradores, nesse caso, mordomos dos bens. 2. O trato com o dinheiro. Precisamos ter sabedoria para lidar com o dinheiro. Você não pode gastar mais do que você percebe, do que você recebe. Você tem que minimamente ter domínio sobre isso, irmão. Tem pessoas que acham que aquele cartão de crédito que é oferecido é como se fosse dinheiro. Não, irmão, vai vir a fatura. Vai vir a fatura daquilo. Tá? Então precisa ter discernimento com créditos. Hoje se oferece muito créditos por aí, mas você vai ter que pagar. Então é melhor você ter disciplina, evitar dívidas e administrar os seus recursos. Então, é interessante a gente ter essa capacidade de não ser dependente, não ser escravo, não estar derrotado por uma vida financeira desorganizada. E 3, cuidado com a falsa prosperidade. Meu irmão, a Bíblia fala de prosperidade. A Bíblia fala de bênção. Gênesis 24, Deus abençoou Abraão em tudo. Então nós temos aqui na palavra de Deus uma palavra de bênção, de saúde em todas as áreas, inclusive financeira. Agora, meu irmão, entenda uma coisa. Isso é muito importante que você compreenda. Existe uma doutrina chamada teologia da prosperidade que está fadada ao fracasso. Porque milhares de pessoas estão fazendo essas correntes, e não sai daquilo. Ah, mas eu conheço uma pessoa. Tá, pega as 10 pessoas, você vai ver sempre uma ou outra só.
Por quê? Porque nem todo mundo tem dom, nem todo mundo tem capacidade administrativa, irmão. Então, essa história, sabe, esses pregadores da prosperidade, pensa que Deus é banco agora, irmão? Não funciona assim, meu irmão. Tá? Então, Deus te abençoa. Qual é a verdadeira prosperidade da Bíblia? É a saúde espiritual, é a saúde mental, é a saúde de alma, é a saúde de família e também a saúde financeira. Mas a verdadeira prosperidade não se resume apenas em coisas materiais. E esse é o engodo e o engano da chamada teoria da prosperidade. Síntese do tópico primeiro. Deus é dono de tudo. Por isso o que temos vem do Senhor. Eu uma vez desafiei mesmo uma pessoa, porque ela dizia que naquela igreja era só fazer aquela corrente que ficaria milionário. Eu falei, então vai, faz. Vamos ver se você vai ficar. Então, coitado, já faz anos, coitado, que ela fazia aquilo, não saía daquilo. Não saía daquilo, irmão. Então, eu entendo que muita gente que vivia no mundo, gastando dinheiro com prostituição, com drogas, gerenciando mal, faltando no emprego, tudo atrapalhado, quando aceitou a Jesus, ele sofre um choque na vida dele, de poder e de graça, aí ele deixa essas prostituições, deixa drogas, deixa de gastar dinheiro naquilo que não é para a glória de Deus, começa a investir na família, começa a ser responsável. Claro que essa pessoa prospera. Então, se ele gastava dinheiro aí em prostituição, em droga, tudo, todo esse recurso agora será bem empregado. Então, lógico que ele vai prosperar. É óbvio que ele vai prosperar, mas ele já tinha. É que ele estava usando dinheiro em coisas que não glorificavam a Deus. Agora, irmão, se a pessoa não tem nada, então não funciona desse jeito. Então, existe muito coisas que saem da lógica humana. Agora, é claro que Deus é poderoso para fazer milagres. Eu creio em milagres. Eu creio em milagres. Mas a verdadeira prosperidade da Bíblia tem a ver com espiritualidade. E não somente com questões materiais. Embora seja também. Nós não negamos isso. Mas nós não exageramos. Não entramos para o extremo. Como essas falsas teologias estão por aí. Ao subsídio didático pedagógico, tópico 2. Como o cristão deve ganhar dinheiro? Então, como que um servo de Deus deve? Primeiro, trabalhando honestamente. Trabalhando honestamente. Irmãos, um exemplo que eu dou é da minha própria família. Meu pai, um funcionário público com um salário simples, porque ele não era um funcionário público do alto escalão, era um funcionário público simples, de portaria, uma pessoa de gerência ali na entrada da prefeitura municipal. Minha mãe, uma mulher trabalhadora, mais do lar, a maior parte do tempo, quando precisou, também foi trabalhar. E 7 filhos. Uma vida muito simples. Quando meu pai se converteu ao Senhor Jesus, uma família muito pobre. Mas Deus abençoou meu pai. Ele deu a oportunidade de todos estudarem. Ele ajudou na compra da casa de todo mundo. Pela misericórdia de Deus, hoje na minha casa, os 7 filhos, todos têm a sua casa própria. Todos fizeram faculdade. Todos vivem uma vida equilibrada financeiramente. Então você vê café em Jesus. Deus abençoa, irmão. Deus abençoa essa nova geração que a gente vê da Assembleia de Deus. Os pais muitas vezes não tinham educação formal, não tinham recursos. Hoje você vê filhos juízes, advogados, políticos, professores, funcionários públicos de alto escalão, porque Deus abençoa. Por isso que a gente tem que ser fiel ao Senhor, né? Ser persistente. Agora, trabalhando honestamente, né, irmão? Trabalhando. O apóstolo Paulo recomendou e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já temos mandado. Olha o que diz Gênesis 3,19. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Aí está a bênção de Deus. Por isso o cristão sincero não vai se envolver com atividades ilícitas.
Não vai querer buscar uma coisa que não glorifica a Deus, porque não terá a bênção do Senhor, porque é desonesto. 2, fugindo das práticas ilícitas. Existem muitas práticas ilícitas hoje, ainda mais num país que não é o Brasil. E o cristão tem que ter essa graça de Deus para compreender isso e não se envolver com coisas que maculam o santo nome de Deus, porque as pessoas vão falar, olha lá, diz que é crente, ó, mas está lá envolvido com coisa errada. Porque tem gente, irmão, que não é crente, mas dá testemunho, mas sabe que isso é uma teologia natural, está no coração dele, ele sabe que para ter honesto, para ter a bênção, tem que ser honesto. Então, mesmo a pessoa, às vezes, que não é crente, que não é cristã, às vezes até de outra religião, mas ele sabe, como uma teologia natural, que o correto é trabalhar honestamente e não se envolver com coisas escusas. Provérbios 28, 20. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. E o item 3, 2.3, que é uma advertência, que é uma exortação para mim, para você, para todos os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical, fugindo da avareza. Sabe o que a Bíblia fala da avareza? Olha, irmão, ela fala que é como o pecado de idolatria. Olha que coisa. Avareza, irmão, é o amor ao dinheiro. O avarento, ele põe o dinheiro no coração em primeiro lugar. Agora, veja, irmão, cuidado, porque Deus não condena a riqueza. Não é pecado ser rico, não é pecado trabalhar, não é pecado fazer investimento. O pecado é fazer coisas ilícitas para atingir esse fim. Então tem que ficar claro isso para não ir para os extremos. Então o que Deus condena é a ganância, a ambição desenfreada por riquezas. Não o trabalho honesto, a pessoa está enriquecendo, mas é honesto. Então ele tem a bênção de Deus. Resumindo, do tópico 2, o cristão deve trabalhar honestamente e fugir das práticas ilícitas e da avareza. Há um subsídio teológico e, finalmente, 3, como o cristão deve utilizar o dinheiro. Então você tem o dinheiro, como você deve fazer? Bom, em primeiro lugar, irmão, dê a primícias para o Senhor. Tá? Dê a primícias. Você recebeu o seu dinheiro, tira o que pertence ao Senhor, para que você tenha a bênção dele. Tá? Então seja fiel ao Senhor. Então você pode utilizar seu dinheiro sendo um dizimista fiel, dando a primícias para casas do Senhor. 1.2, com ofertas alçadas. Você pode ajudar a obra missionária com uma boa oferta, você pode levar oferta nos cultos, você pode ajudar as instituições de caridade, você pode ajudar um pregador que está ministrando a palavra de Deus. Tudo isso são ofertas. E na sociedade? Evita dívidas fora do seu alcance, irmão. Muito cuidado. Tem gente, irmão, que vai comprando. Você tem que pagar, irmão. Sabe? Tem que pagar. Não tem que ir comprando sem reservas, sem limites. Não, precisa ter limites. Evita os extremos. Também não é para ser aquela pessoa que não compra nenhuma roupa nova para o filho porque tem medo. Não, não é assim. Você evitar os extremos. No dia do aniversário da sua esposa, vai almoçar com ela, vai jantar com ela, ela merece, é uma vez ao ano. Não é? Então, não pode ser extremista. Tem que ser moderado para lidar com as questões econômicas. Às vezes o filho está precisando de um livro, está precisando de algum produto, está precisando de alguma roupa. Não pode ser radical. Não tem. Não, irmão. Precisa ver quais as necessidades da família e atendê-las. 2.3, tendo controle da renda, domínio daquilo que você ganha. Você ganha o salário mínimo, você recebe aquele salário, tira a primícia para o Senhor e administra esse salário com sabedoria. A Bíblia ensina a você não ser fiador de ninguém, irmão. Se quer ter dor de cabeça, seja fiador. A Bíblia condena isso.
A não ser se você quiser, se você tem e você quer pagar a dívida do seu irmão, aí fica à vontade. Aí também não é pecado, isso é uma bênção, você está lançando pão sobre as águas. Mas se você não tem dinheiro e inventa de ser fiador, com razão sofrereis. A Bíblia alerta aqui. A Bíblia desaconselha ser fiador. Não, mas é um irmão muito bom. Esquece, irmão. Não seja fiador. Não, mas é para um tio meu, é para um irmão. Você vai sofrer. Então guarda bem, não seja fiador de ninguém. Não seja fiador. Você acredita que um dia eu vi um irmão aqui falar para mim para ser fiador dele? Eu falei para ele, falei, não, irmão, eu não sigo essa regra. A Bíblia fala que não é para ser. Ele ficou bravo. Achou que eu desrespeitei ele. Não, desrespeitei, eu estou obedecendo a palavra de Deus. A palavra de Deus me orienta a não ser fiador. Então não seja fiador, irmão. A não ser se você tiver recursos e quer ajudar a pessoa. Aí fica à vontade. Fugindo do agiota. Não se envolva com agiota, irmão. Não se envolva com gente assim, que você vai sofrer. É uma verdadeira maldição quem cai na mão dessas pessoas. Tá? Então não se envolva. Isso é um tipo de atividade ilícito. É crime isso. É crime financeiro. E o cristão não deve participar de agiotagem. Nem deve pedir por agiota e nem deve ser agiota, hein? Crente não pode ser agiota. O que é agiota? É aqueles juros excessivos, absurdos. A Bíblia condena, irmão. Todo o Antigo Testamento, a Bíblia condena a usura. Juros abusivos é condenado pela palavra de Deus. Por isso que eu já falei isso, esses bancos que cobram juro abusivo, isso é coisa do diabo, irmão. Não é de Deus, irmão. Que a Bíblia é clara, não pode cobrar juros abusivos. O que se pode cobrar? É para evitar a desvalorização do recurso. Então, tudo bem, que seriam então juros aceitáveis dentro de uma relação comercial lícita. Mas tudo que excede esses absurdos de juro, Deus nos livre disso, irmão. Isso aí tem que fugir disso. Fuja disso. E você, como um bom cidadão, tem que pagar impostos. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Romanos 13, 7. E olha que quando Paulo escreveu isso pelo poder do Espírito Santo, o Império Romano é uma tragédia. Não tem nada a ver com hoje. Você acha que hoje é ruim? Mas hoje os gestores públicos, nas dificuldades, pelo menos limpam uma praça, procura remendar lá os buracos e procura manter a escola com toda dificuldade, o centro de saúde com toda dificuldade. E na época de Paulo, que o Império Romano mandava, não tinha nada não, irmão. Pensa que tinha posto de saúde, polícia, não era assim não. Era um sistema terrível, uma ditadura sanguinária dos imperadores, dos Césares de Roma. Então pague o seu imposto e Deus vai te abençoar. Síntese do tópico 3. A igreja do Senhor e a sociedade são os lugares em que o cristão deve usar o dinheiro com diligência, com sabedoria, com prudência. Há outro subsídio da vida cristã e as considerações finais. O dinheiro pode ser uma bênção, irmão. O dinheiro pode ser uma grande bênção, mas também pode ser uma grande maldição. Por isso nós precisamos ter discernimento. Então tudo depende de como você vai usar, como você vai administrar isso. Se o fizermos para a glória de Deus, com gratidão pelos bens adquiridos, aí tudo bem, seremos abençoados pelo Senhor. Então que nós possamos usar os recursos financeiros que Deus colocou à nossa mão de modo honesto, como verdadeiros mordomos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude. Peça a Deus sabedoria, estratégia para você administrar os seus recursos com graça de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma aula rica e abençoadora. Eu quero convidar você para participar da nossa aula de formação continuada, todo sábado das 16 às 17h30, na Assembleia de Deus de Campinas, Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, número 160, Parque Itália, Campinas, São Paulo. E convidar você, se você quiser participar da nossa viagem para as 7 igrejas da Ásia e para Israel,
ainda dá tempo. Nosso telefone de contato 019 3241 2424 e 019 98372 1193. Você vai ligar e vai dizer: eu gostaria de viajar no grupo do professor Alberto. E aí eles vão dar as devidas orientações. Fique na paz do Senhor.